Chegamos hoje na lição de número 4 deste terceiro trimestre da CPAD em 2024, texto escrito e comentado pelo pastor Valmir Nascimento, onde nós estamos trabalhando sobre o tema Na Cova dos Leões, o exemplo de fé e coragem de Daniel para o testemunho cristão em nossos dias. Na aula de hoje, lição 4, nós vamos abordar sobre o tema uma firme decisão de não se contaminar. Essa lição vai cair no dia 28 de julho. Eu me chamo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E claro, você que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aqui também teu comentário. Inicia a tua aula por algumas bases bíblicas. Primeiro, você vai iniciar a tua aula pelo texto principal, que se localiza em Daniel, capítulo 1, versículo 8. Esse é o versículo fonte de toda a lição. É importante você apresentar também o resumo da lição em sala de aula. Muito interessante você apresentar a leitura do resumo da lição. E a nossa leitura bíblica em classe de hoje se localiza no capítulo 1 de Daniel, versículos 11 ao 16. Lê esse texto compassadamente, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Não se esquece que de segunda a sexta-feira, tanto aqui pelo YouTube como pelo Spotify, eu estou postando aula para você sempre às 18 horas. Toda terça-feira eu encontro marcado da classe dos jovens, onde nós paramos para meditar na palavra de Deus juntos, em nome do Senhor Jesus. Na lição de hoje, a lição de número 4 aqui da classe dos jovens, nós vamos aprender a respeito desse segredo da vitória de Daniel, o segredo da sua firmeza, do seu propósito, da sua demonstração de fé. Quando nós analisamos a Bíblia, nós vamos entender que esse homem tem uma força inabalável. Além do que, a própria proposta do pastor Valmir Nascimento também descreve esse caráter e essa fé profunda que Daniel vai apresentar, especialmente na aula de hoje. Quando nós analisamos a vida de Daniel, nós vamos entender que esse homem tem um caráter, tem uma força, tem uma fé inabalável, fundamentada no Senhor. Quando voltamos ao contexto histórico, tudo indica que Daniel é levado como um dos cativos para a Babilônia no ano de 605 a.C., com a idade aproximadamente de 15, 16, 17 anos, um adolescente, que toma a decisão então de servir a Deus. O profeta Ezequiel também citou o nome de Daniel como um dos seus contemporâneos. Para você ter ideia, Ezequiel vai na segunda deportação e ele cita a importância de Daniel lá no capítulo 14, versículos 12 ao 20. Daniel ele é um exemplo para a nossa geração. Depois de praticamente 2.000 anos, 2.600 anos de história, Daniel ainda continua dando lições para você que é jovem, para você que é professor da escola dominical, para mim, demonstrando a sua firmeza e o seu propósito de servir a Deus. Quando nós analisamos também a vida e história de Daniel, toda a sua carreira que se dá no contexto do cativeiro babilônico, Daniel praticamente dedicou a sua vida a esse governo e a esse império, e no ano de 539 a.C., nós percebemos que Daniel, no meio do governo Medo-Persa agora, porque ele inicia no governo babilônico e agora é transferido para o governo Medo-Persa com o novo reinado, ele continua dando testemunho, ele não se vende, ele não se corrompe, ele não joga fora a sua fé. Quando nós aprendemos sobre o nome e o significado de Daniel, nós entendemos que Deus é meu juiz, mas também entendemos que Daniel é um homem amado pelo Senhor e que ama ao Senhor de todo o seu coração. E diante dessa questão, hoje nós vamos aprender sobre a fé inabalável de Daniel. Como nós também precisamos aprender sobre essa fé. Como eu preciso aprender sobre essa fé, como você também. Você que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no canal, tá? Deixa teu comentário. Se você pode, coloca de onde você está me assistindo e o que você está achando da lição desse trimestre. É claro que se você é professor da classe dos jovens e quer poupar o teu tempo para preparar a tua aula, olha, eu tenho um recurso que vai te ajudar. É o Facilita EBD.
No Facilita EBD, você encontra o esboço da ministração que eu estou sempre trazendo aqui para você, com os versículos, com a pesquisa a mais, para poupar o teu tempo, para te ajudar na escola bíblica. Você vai encontrar também o PowerPoint, os slides, onde você pode utilizar esse material dinâmico para abençoar pessoas na escola bíblica dominical da sua igreja. Tudo isso está disponível em uma assinatura trimestral. É só você acessar o nosso site, facilitaebd.com.br, ou no link na descrição você encontra a nossa proposta. Que Deus abençoe você. E o primeiro ponto da lição vai tratar exatamente sobre o seguinte argumento: o banquete do rei. Por isso, como primeiro ponto da lição, nós vamos analisar especialmente esse processo que Daniel passa diante do manjar do rei, ou seja, do banquete oferecido por Nabucodonosor em sua chegada na Babilônia, naquele processo dos 3 anos. Na aula passada, nós estudamos sobre a faculdade da Babilônia. Nessa lição, nós vamos entender agora o propósito de fé que Daniel demonstra em sua convicção. Um versículo que você pode ler. Está então em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 16, onde descreve que nós precisamos ter uma boa consciência. Eu preciso ter uma boa consciência de fé. Você também. O primeiro subtópico vai falar sobre a oferta do manjar. O pastor Valmir Nascimento, comentarista da lição, traz então uma abordagem bem interessante, que durante o processo de aprendizado que o próprio Daniel passa e enfrenta junto com seus amigos, ele também passou pelo processo de testemunhar a sua fé. Uma passagem bíblica que você pode estar lendo está em Daniel capítulo 1, versículo 5. Vale a pena você observar isso. O manjar do rei, naquela época, era um privilégio para aqueles então que estavam como escravos, passando por um treinamento para se tornarem eunucos, para servirem então no palácio. E o próprio rei estabeleceu que eles pudessem então experimentar do seu manjar, ou seja, da sua própria alimentação. Porém, nesse processo, Daniel percebe que ali ele poderia então testemunhar da sua fé, rejeitando esse manjar. Isso se dá por quê? Porque na cultura dos hebreus, ou seja, dos judeus, nós aprendemos que esse privilégio que era demonstrado nesse contexto histórico era um privilégio para aqueles que não pertenciam à fé dos judeus. Para aqueles que eram judeus, era literalmente negar a sua fé. De que maneira? Pelo fato de se alimentar com coisas impuras. Quando nós percebemos esse fato histórico aqui, nós vamos entender que o próprio Daniel, ele entende as Escrituras. E nas Escrituras estava escrito que eles não poderiam comer e nem se alimentar de animais impuros. Dentro dessa questão, há diversos historiadores e diversos teólogos biblicistas que chegam a dizer que Daniel encontra ali alguns tipos de alimentos que não eram alimentos compatíveis com a alimentação judaica. Olhando para esse texto, nós percebemos a partir da leitura do capítulo 1, versículo 8, que Daniel então decidiu em seu coração não se contaminar com o manjar do rei, que era um privilégio, que era um benefício para os escravos, ou seja, para os eunucos. E ele rejeitou o benefício, ele rejeitou o privilégio para testemunhar da sua fé. Deus abençoou tanto Daniel por essa decisão. Olha só, Daniel tomou a decisão de permanecer firme, demonstrando a sua fé a partir da alimentação, a partir de um preceito da fé judaica, que está presente na própria lei. É muito provável que Daniel tenha lido, de acordo com as Escrituras, o texto de Deuteronômio, ou tenha ouvido falar do texto de Deuteronômio depois do avivamento do rei Josias. O avivamento do rei Josias, que acontece lá em Jerusalém, antes da queda de Jerusalém pelas mãos do Império Babilônico, influencia diversos profetas, vários homens de Deus. Exemplo, influencia o próprio profeta Jeremias, que está lá em Jerusalém. Influencia Ezequiel, que chega na segunda deportação. E influencia o próprio Daniel, que ouve falar desse avivamento, pelo fato de ainda ser adolescente. Daniel toma a decisão no seu coração de permanecer firme em sua fé. O avivamento do rei Josias alcançou esse servo de Deus. E Daniel, pelo fato de experimentar o avivamento, ele não entrou no caminho da apostasia,
Quem é marcado por um avivamento não entra no caminho da apostasia, não nega sua fé. Quem experimenta um verdadeiro avivamento da palavra, como Daniel e seus amigos experimentaram, tem então intimidade com Deus e rejeita os benefícios dessa terra, rejeita os manjares desse mundo. Olhando para a Bíblia, você já aprende aqui de forma muito clara que Daniel tomou uma atitude e Deus usou Daniel. Daniel tomou uma decisão, Daniel demonstrou a sua convicção e Deus usou Daniel. Deus também quer usar você. Tem uma atitude, tem uma convicção. Demonstre aqui que você está servindo ao Senhor dos Senhores, aquele que tem um reino que jamais será destruído. Daniel capítulo 2, versículo 44, fala sobre isso. Daniel entende que essa fidelidade pode ser demonstrada em pequenas atitudes e você já parou para entender que as tuas pequenas atitudes também podem ser passos de fidelidade diante do Senhor? Décadas depois, Deus demonstrou para o próprio profeta Daniel o futuro. Décadas depois, Daniel então entende de forma muito clara que Deus tem o domínio sobre todas as coisas. Daniel capítulo 5, versículos 22 ao 30 fala sobre isso. Ele é que estabelece reis, retira reis, estabelece governos e retira governos. O Senhor é aquele que é soberano. Então, olhar para a profecia de Daniel é entender uma riqueza de detalhes tão profundas e entender que esse homem de Deus rejeitou o manjar sacrificado, um manjar que continha alimentos que não eram alimentos utilizados pelo povo judeu para servir a Deus. Que Deus em Cristo fale com você e te use também na escola bíblica dominical, falando sobre esses princípios de servir a Deus nas pequenas coisas. Em segundo lugar, o segundo subtópico, então, aborda sobre essa decisão firme que Daniel tem. No segundo subtópico, o pastor Valmir Nascimento também analisa o capítulo 1, versículo 8 de Daniel. Então pega a Bíblia e abra em Daniel capítulo 1, versículo 8, para você entender que Daniel tomou uma decisão firme e também utilizou a sabedoria para encontrar então o seu patrão, ou seja, o seu chefe, o chefe dos eunucos, Aspenaz, para pedir permissão, para poder então se alimentar com outro tipo de alimento. Outro detalhe que você vai perceber, analisando a Bíblia, você descobre que Aspenaz tinha uma ordem real dada por Nabucodonosor para separar jovens puros, jovens íntegros, jovens com capacidade para poder servir no palácio como eunucos, jovens de boa aparência. Isso está em Daniel capítulo 1, versículos 3 ao 4. Quando você observa a passagem bíblica, você percebe que esses garotos possivelmente tinham uma linhagem real ou eram nobres. Isso também é citado lá em Daniel, capítulo 1, versículos 3, 4 e 5, demonstrando que eles são levados para o cativeiro como escravos. É provável que eles tenham, então, essa idade que estamos dizendo para vocês, uma idade entre adolescência e juventude, de 15 a 17 anos. E Daniel decidiu firmemente no seu coração, ainda jovem, servir a Deus. Ele tomou a decisão. Você também precisa tomar. Capítulo 1, versículo 8 cita isso. Daniel ele recusa o manjar do rei, mas antes de recusar, ele também utiliza da sabedoria. Ele também procura o seu chefe e ele faz uma proposta de fé, um teste de fé. Durante 10 dias, se alimentar somente de legumes, frutas e água, para poder então fazer essa prova de fé diante do seu próprio Deus e ao mesmo tempo testemunhar daquilo que ele acreditava. Tanto ele como seus amigos, Misrael, Ananias e Azarias, foram pessoas que utilizaram a fé de forma espetacular ainda adolescentes, e essa fé foi recompensada pelo próprio Deus. Olhando para a Bíblia, você vai perceber que Daniel manteve firme os seus valores diante de Deus. A sua escolha demonstrou então a sua convicção. A nossa escolha também precisa demonstrar a nossa convicção, independente de situações adversas. Sabe o que a gente aprende aqui? A gente aprende que servir a Deus é importante.
Mas a gente aprende também que a nossa convicção também testemunha dessa fé. Ou seja, quando você utiliza da sabedoria de Deus para poder pedir permissão para testar a sua fé, como o próprio Daniel fez, em casos de trabalho, de empresa, da faculdade, pode ter certeza que Deus também age por você. Esse testemunho de fé dado pelo próprio Daniel é um exemplo de uma decisão poderosa. E como nós precisamos de jovens cristãos hoje que tenham esse testemunho também, quem sabe Deus quer levantar você. Avançando, vamos então para o terceiro subtópico. Caminhando, nós vamos aprender sobre uma decisão pequena, mas poderosa. Essa decisão que Daniel tem de servir a Deus nas pequenas coisas. A decisão do profeta Daniel é uma decisão poderosa. Ela é uma decisão que se inicia com atitudes pequenas. Nas pequenas coisas nós podemos demonstrar então a nossa fidelidade. Quando você observa a proposta do próprio pastor Valmir Nascimento, Daniel tinha plena consciência que se ele cedesse um pouco, ele então cairia em tentação e rejeitaria a sua fé. Daniel é fruto de um avivamento, como estou dizendo para você. E quando você analisa essa experiência inspiradora que ele tem a partir do avivamento, ele também leva isso para suas atitudes pequenas. E nas suas atitudes pequenas, ele demonstra a sua fé e o seu temor e a sua seriedade com a palavra de Deus. Como nós precisamos de pessoas assim. Que Deus possa levantar você, que observe o mundo ao seu redor, mas também analise que nesse mundo você precisa permanecer fiel, como Daniel fez. A atitude de Daniel de não se contaminar, capítulo 1, versículo 8, é demonstrada pela palavra como algo extraordinário que traz tantas lições para a nossa fé. Eu preciso tomar essa decisão também. Você também precisa tomar essa decisão. Nós estamos em um mundo de constantes mudanças. Zygmunt Bauman chega a dizer que esse mundo está se transformando em uma modernidade líquida, onde não há raízes, onde não há concretude nos posicionamentos. Essa modernidade não tem fundamento. Essa modernidade se adapta e ela se adequa àquilo que lhe agrada. Dentro desse contexto, nós vamos perceber também um forte laço do hedonismo. O hedonismo é a busca pelo prazer a qualquer custo. Ou seja, você pode buscar o prazer nas redes sociais, você pode buscar o prazer nas páginas proibidas, você pode buscar o prazer até mesmo na utilização das drogas, você pode buscar o prazer na prostituição, você pode buscar o prazer na prática sexual antes do casamento. O prazer a qualquer custo também é praticado nesses dias, também é ensinado no meio dessa geração, faz parte do manjar do rei. O prazer a qualquer custo pode levar e está levando diversos jovens ao abismo na nossa geração. Essa visão do padrão dessa época, que descreve que não há certo e não há errado, acaba trazendo uma confusão na linha de pensamento de pessoas que têm tantos potenciais. E é fundamental você observar que, pela palavra de Deus, Daniel toma a decisão. Eu vou me apegar a essa raiz. Eu vou me apegar a essa visão. Eu vou me apegar a esse alicerce. Eu vou me colocar à disposição para servir a Deus e eu vou servir a Deus e vou rejeitar os padrões mundanos. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11, também é um texto que vale a pena você ler. Nós vivemos em uma Babilônia espiritual. Não se esqueça disso. Nós vivemos em um mundo de influência e padrões que são contrários à palavra de Deus. A nossa fé que tem raiz judaico-cristã. Nós vivemos em um mundo onde há uma cegueira espiritual. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Mas esses jovens hebreus, esses homens de Deus, tomaram a decisão de enxergar no meio de um mundo escuro, meio a uma situação difícil. Esses jovens tomaram a decisão de servir a Deus. O apóstolo Paulo também nos lembra, em Efésios 2:2,
que nós antes estávamos sobre o domínio do príncipe das trevas. Nós estávamos mortos em nossos pecados, mas Cristo nos resgatou do poder do maligno. Agora pertencemos a Ele. E as nossas decisões pequenas, em nossas atitudes, como Daniel tomou, de consagrar a Deus a sua alimentação e a sua fé a partir daquilo, é uma prática extraordinária que é fruto de um avivamento que ele experimentou. Será que você está disponível nessa geração para abrir mão do pecado? Será que você está disponível nessa geração para rejeitar os padrões desse mundo que vive sendo guiado pelo espírito da Babilônia? Pense nisso e deixa Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja e que Deus capacite você. Caminhando, vamos agora para o segundo ponto. E claro, se essa palavra está te edificando, tira uma foto me assistindo, me marca no Instagram também, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. É só você procurar @Janderson Nascimento e nos seguir, tá? O segundo ponto vai tratar sobre o firme propósito de não se contaminar. Chegamos então no segundo ponto da nossa lição, onde nós aprendemos exatamente esse firme propósito de não se contaminar e nós não podemos nos deixar levar pelo contexto da nossa época. Tem uma passagem que você pode ler que está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Deus não nos deu um espírito de temor, de covardia nessa geração. E o primeiro subtópico trata sobre essa perspectiva que o pastor Valmir apresenta, contra a contaminação. O pastor Valmir Nascimento, então, traz uma abordagem bem interessante, observando os detalhes que a própria Bíblia descreve. É claro que nós não podemos confirmar detalhadamente o que havia naquele banquete, mas o entendimento mais coeso, mais possível dessa época, é entender que ali havia alimentos que eram contrários à fé judaica. Também entendemos que essa perspectiva traz uma aplicação para a própria cultura contemporânea. Essa cultura contemporânea é dominada pelo relativismo moral. Esse relativismo moral nega a existência de valores absolutos. E pelo fato de negar a existência de valores absolutos, nós entendemos que essa visão está presente na nossa época, rejeitando princípios da palavra de Deus, princípios da fé. Observamos exatamente que o próprio Daniel, ele é considerado nessa perspectiva como alguém que anda na contramão desse mundo. Nesse cenário, Daniel, então, seria rotulado como uma pessoa preconceituosa, como uma pessoa fascista. Você vai perceber isso na própria perspectiva bíblica também. A pós-modernidade, ela procura anular Deus, suas leis, sua palavra, a convicção que nós temos a respeito da sua visão, para sermos então guiados por valores depravados, valores que são contaminados. Esse movimento globalista da nossa época também descreve essa manifestação da chegada daquele que é o inimigo da igreja, ou seja, o anticristo. Isso é citado em Daniel capítulo 2, versículos 41 e 42 em sua visão, e também é citado em Apocalipse 13. A própria Bíblia também traz essa perspectiva lá em Apocalipse capítulo 13, versículos 16 a 18, que nos sugere que esses valores corrompidos que já estão presentes, chegando na nossa geração, são sinais da chegada do anticristo, aquele que rejeita toda a mensagem cristã, aquele que age, sobretudo, para negar especialmente a nossa fé. E é por isso que a marca do anticristo já está presente na mente de diversas pessoas. Essa marca do anticristo está presente na mente daqueles que abraçam esses valores distorcidos. Essa marca do anticristo está presente nessa geração e é por isso que, como servos e servas de Deus, precisamos rejeitar esses valores distorcidos e nos apegar à palavra de Deus. Quando nós vamos para a Bíblia, nós vamos entender que Daniel ele escolheu não se contaminar com os alimentos do rei. Isso também traz uma aplicação para hoje. Nós precisamos não se contaminar com os alimentos dessa geração, alimentos de conhecimento, alimentos sendo pautados por filosofias, alimentos que são pautados pela própria questão da medialização,
alimentos espirituais que são distorcidos, que negam a fé. Como servos e servas de Deus, precisamos negar esses alimentos e servir a Deus com a nossa convicção de vencer as tentações desse mundo. Um alimento que é distorcido e prejudicial é a teologia liberal. A teologia liberal tenta negar a ressurreição de Cristo, os milagres da Bíblia e procura matar a fé cristã. Nós precisamos entender a partir do Evangelho, que o Evangelho transforma, que o Evangelho cuida, que o Evangelho é vivo, que o Evangelho trabalha em nós e nos dá todo o suprimento que nós precisamos para nos mantermos firmes contra o mal. Daniel se alimentou do Evangelho. Você precisa se alimentar do Evangelho. Que essa palavra também seja edificante no teu coração. Vamos então para o segundo subtópico, que aborda agora sobre o cuidado com as más companhias. O pastor Valmir Nascimento, neste segundo subtópico, também aborda sobre essa ideia da recusa que os jovens têm, essa recusa contra essa visão desse mundo. É claro que isso também soaria como hostilidade contra o rei. É por isso que Daniel tem sabedoria de Deus diante dessa questão do seu tempo. Mas um detalhe que nós precisamos também compreender é que na primeira leva, em 605 a.C., dos cativos para a Babilônia, cerca de praticamente quase 10 mil jovens foram levados para lá. Nessa primeira companhia, você vai perceber isso dentro da própria Bíblia, sendo citado em 2 Reis, capítulo 24, a seguir. Mas também nós entendemos pela palavra de Deus que Daniel tem um compromisso de não ser influenciado pelos seus amigos, mas ele demonstra sua convicção. Podemos também visualizar dentro da palavra aqui, entendendo que muitas pessoas que estão na igreja, praticam atividades religiosas, não são crentes, tá? É importante você perceber isso. Tem a roupagem de cristão, agem nas práticas religiosas, mas não dão testemunho de Cristo, se deixam levar pela geração desse mundo, ou seja, se deixam levar pela contaminação e o banquete desse mundo. É claro que pela palavra nós vamos aprender que o cristão ele precisa ser exemplo de Cristo, servir a Cristo. João capítulo 17, versículos 17 a 18, Jesus orava pelos seus discípulos para que seus discípulos então permanecessem firmes. Por que a gente precisa permanecer firme e não ser influenciado por falsas amizades? Para rejeitar a imoralidade e o pecado. O próprio texto bíblico de 1 Coríntios, capítulo 55, 33, traz essa perspectiva, que as amizades más te levam então para a contaminação, para a prática do pecado e não tem um comportamento cristão. As atitudes desse mundo e comportamentos que são negativos também precisam ser rejeitados. Observe o texto de Efésios 5:5, que nós não devemos nos associar com aqueles que praticam o mal. Dá uma olhada para essa perspectiva também para entender sobre essa ideia da incredulidade e o ceticismo. Salmo 1:1. Aquele que é bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor, mas aquele que não é comparado como tolo. Dá uma olhada também em Efésios capítulo 5, versículo 18. Aqueles que agem pela diversão através do consumo das drogas que são presentes na nossa geração estão praticando o mal. A própria Bíblia traz essa perspectiva de entender que as más amizades levam as pessoas às mentiras e aos enganos, mas nós somos feitos como filhos de Deus e caminhamos pela verdade, porque essa prática é uma prática do velho homem. Colossenses 3, versículo 9, descreve isso. E as más amizades, as más influências são também uma tampa. E as más amizades, as más influências são também uma perda e desperdício do teu tempo. Efésios capítulo 5, versículos 15 a 16 diz que nós precisamos aproveitar o tempo para evangelizar, para falar de Cristo e dar testemunho do Evangelho. Olha só como a Bíblia nos ensina a respeito dessa perspectiva e como nós precisamos aprender junto com vocês. Caminhando, vamos agora para o terceiro subtópico do segundo ponto, que aborda sobre essa gentileza do favor divino. Segundo o pastor Valmir Nascimento, Deus deu sabedoria a Daniel ao procurar as penas para poder pedir permissão com uma solução diante daquela dificuldade do seu tempo. Ele
demonstra aqui algumas lições extraordinárias que nós também podemos aplicar. A primeira delas é o respeito à autoridade. Daniel respeita os seus líderes. Não é porque Daniel tem uma fé diferente que ele vai desrespeitar a sua liderança, mas pela Bíblia ele procura o chefe dos eunucos com sabedoria para tomar esse propósito e a sua decisão em prática. Capítulo 1, versículo 8 também vai falar sobre isso. Ele também demonstra uma proposta fundamentada. Daniel não chega lá de mãos vazias. Daniel tem uma proposta fundamentada, um propósito também de rejeitar as iguarias do rei durante 10 dias para poder estar realizando a sua prática espiritual, ou seja, a sua fé diante de Deus. Daniel também ele pede permissão com sabedoria, baseado nessa perspectiva da sua fé. Daniel também nos dá outro exemplo, ele passa pelo propósito desse teste. Esse teste dele de 10 dias demonstra então uma fé extraordinária. E o propósito desse teste também vai demonstrar como Deus trabalhou através da fé de Daniel. Capítulo 1, versículos 12 ao 14 também vai confirmar isso. E olhando para isso, nós percebemos que a fé e a confiança de Daniel também é demonstrada lá no capítulo 1, versículo 9, quando Deus então fez. Deus então agiu. Deus então deu graça a Daniel. Capítulo 1, versículos 15 a 16 também confirma isso. Então, uma abordagem sábia que Daniel tem com a sua liderança é uma demonstração de uma fé sadia. Existem pessoas que, infelizmente, por causa da fé, exercem algum tipo de atitude que não dão testemunho do Evangelho. Infelizmente, quebram o contrato por causa da sua fé para ficar um tempo a mais orando, se esquecendo do seu plantão, do seu trabalho, do seu serviço. Infelizmente, existem pessoas que utilizam a fé como uma desculpa, um subterfúgio para não entregar aquilo que foi prometido. Nós precisamos entender que a fé nos ajuda a estarmos firmes diante de qualquer situação, mas não podemos nos esquecer da nossa responsabilidade com os nossos líderes, com aqueles que nos lideram, para a glória de Cristo. E o exemplo de Daniel demonstra exatamente isso. Ele tem sabedoria ao procurar o chefe dos eunucos, Aspenaz. Caminhando, vamos agora para o terceiro ponto. E se você deseja o nosso material, é só você entrar no site Facilita EBD e conhecer a nossa proposta, tanto do esboço como também do slide, para te ajudar na edificação da tua igreja em nome de Jesus, através da Escola Bíblica Dominical. O terceiro ponto fala sobre o resultado da fidelidade de Daniel. Chegamos então no terceiro e último ponto da lição. Neste terceiro e último ponto, nós vamos perceber o resultado da fidelidade de Daniel. Uma passagem bíblica que você pode estar lendo está em Lucas capítulo 16, versículo 10, onde precisamos aprender a ter uma fidelidade em todas as nossas ações. E o primeiro subtópico aborda sobre a prova de Daniel. Neste primeiro subtópico sobre a prova de Daniel, nós percebemos que a determinação e a sabedoria que Daniel demonstra, mesmo recebendo aí ameaças de morte, ele demonstra a sua fé mediante a sua convicção em Deus. Ele não nega a sua fé, mas ele também tem sabedoria. Ele também utiliza um recurso para demonstrar o exercício da sua fé. Daniel capítulo 1, versículo 8 é um texto que vale a pena você retornar para a leitura junto com os teus alunos, comparando também com 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Nós precisamos aprender à luz da palavra que o apóstolo Paulo também traz essa perspectiva. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A determinação de Daniel passa pelo processo da própria alimentação. Colossenses capítulo 3, versículo 23 diz o seguinte: tudo quanto vocês fizerem, fazem de todo o coração, não para com os homens, mas para com o Senhor. Mateus capítulo 5, versículo 16 vai dizer o seguinte: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus
paz que está no céu. Hoje nós percebemos diversos jovens também enfrentando consequências diante dessa sua sedição das pressões desse mundo. Mas precisamos também observar que, como jovens cristãos, nós não podemos ceder a essas pressões. Olhar para essa abordagem bíblica de Daniel e entender que ele passou por sua provação por não ceder, traz aqui tantos exemplos. Observe o texto também de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 ao 5. O próprio Paulo descreve: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes a pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, mais amigos dos prazeres do mundo do que de Deus, tendo forma de piedade e negando o poder, ou negando essa fé. Sabe o que Paulo diz para Timóteo? Tu, porém, foge deles. A Bíblia também nos destaca, e destaca de forma muito clara, que Daniel ele toma a sua decisão de servir a Deus. Nós precisamos resgatar esse princípio e colocar esse princípio também no nosso coração, transformando esse mundo pela visão do Evangelho. Romanos 12:2 traz essa perspectiva. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade do Senhor. Outra passagem que você pode estar lendo está em Efésios capítulo 6, versículo 13, e diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que vocês possam estar resistindo o dia mal. Daniel ele enfrenta isso porque ele toma sobre si a armadura de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 7 também vai dizer: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Daniel toma essa decisão de servir a Deus em seu coração e, tomando essa decisão, ele passa então por esse momento de provação da sua fé. Caminhando, vamos então para o segundo subtópico, que trata agora sobre o seguinte argumento, que o Senhor ele garante e aprova o próprio profeta Daniel. O pastor Valmir Nascimento também narra que depois de algum tempo os jovens foram levados diante do rei e diante do rei foram testados em diversas perguntas. Capítulo 1, versículo 18 de Daniel vale a pena ler. Ao final da sua preparação, pelo fato deles permanecerem firmes diante de Deus, esses 3 anos completos, lendo aí Daniel 1:5, você vai ter esse período, você percebe que eles estavam prontos, mas também não negaram a sua fé. Hebreus capítulo 1, versículo 3 também traz essa fundamentação. Foram homens preparados e aptos e homens servos de Deus. Quando nós olhamos para a perspectiva bíblica, Paulo também destaca que ele passou por uma fase de preparação após a sua conversão. Capítulo 1 de Gálatas, versículos 17 a 18, diz que ele passa por um processo de preparação. Ele se converteu, mas ele foi preparado para servir. Daniel e seus amigos foram preparados para servir na corte da Babilônia. Nós somos preparados para a pregação do Evangelho, para servir a obra do Mestre. Olhando para a Bíblia, você vai entender que o rei Nabucodonosor deu valor não apenas a Daniel e seus amigos, mas também valorizou pelo fato deles se destacarem em suas atitudes. Quando você percebe a leitura de Ezequiel 14 e 20, o próprio Daniel foi notado até entre os cativos, e o profeta Ezequiel cita ele como referencial pelo fato do seu destaque, pelo fato da sua fé e do seu testemunho. Em Daniel 1:20, nós vamos ler e perceber que Daniel e seus amigos foram 10 vezes mais sábios entre os astrólogos de todo o império, junto com os magos e os sábios. Daniel e seus amigos deram testemunho da sua fé, e a sua sabedoria então glorificou a Deus. Daniel não se tornou apenas um profeta, mas se tornou um testemunho de fé, recebendo a graça de Deus. Nós também precisamos aprender assim.
a servir a Deus com o nosso coração, ser então um testemunho de fé para a próxima geração, e Daniel dá esse exemplo. Pega isso e deixa Deus te usar. Vamos agora para o terceiro e último subtópico, que aborda sobre o seguinte argumento: rejeitando as tentações desse mundo. Segundo o pastor Valmir Nascimento, também é importante observar que essa rejeição dos manjares desse mundo pode estar presente também em diversas áreas da nossa vida. O jovem cristão, ele precisa então tomar uma atitude. Seguir a Cristo nesse mundo que está sendo guiado pelo espírito da Babilônia. Daniel 1:8 é um fundamento para você perceber, a partir desse exemplo bíblico, que Daniel tomou a decisão em uma escolha da sua vida de se apegar à sua fé. A Bíblia também nos demonstra, lá em Romanos 12:12, que nós podemos transformar esse mundo pela nossa convicção em Cristo, agindo de forma agradável ao Senhor, mas não negando a nossa fé. Isso também significa que nós precisamos rejeitar as pressões desse mundo, as pressões filosóficas, acadêmicas, as pressões de trabalho, que tentam agora negar a sua fé, mas nós precisamos estar firmes com Jesus. Esse princípio bíblico também pode ser fundamentado na primeira carta de João, capítulo 2, versículos 15 ao 17. Leia esse texto, tá? Onde você lembra, junto com os teus alunos, que João nos exorta que esse mundo agora já está no maligno, nós não podemos amar as coisas desse mundo, a visão desse mundo, mas precisamos estar em Cristo. Além disso, a Bíblia também nos traz outro alerta. Filipenses 4:8, que diz que o nosso adversário é o inimigo das nossas almas. E nós precisamos pensar naquilo que é verdadeiro, naquilo que é nobre, naquilo que é puro, naquilo que é de boa fama nessa geração, para testemunhar de Cristo e vivermos então de acordo com os valores do reino de Deus. E aí, você tem procurado viver de acordo com os valores do reino de Deus? Essa é a proposta da aula de hoje. Nos incentiva então a viver de acordo com esses valores. Concluindo a lição, o pastor Valmir Nascimento também aborda que nós precisamos manter a nossa pureza mesmo nessa sociedade corrompida, aprendendo com Daniel em sua resolução firme de caráter de servir a Deus. Como nós precisamos pegar esses exemplos e aplicar também no nosso coração em Jesus, para a glória de Cristo. E é claro, se eu ajudei você, se essa aula te edificou e foi relevante para a sua vida, deixa aqui teu comentário, envia essa aula para mais alguém. E se você pode, nos marca também no Instagram. Me marque lá, me procura no YouTube, no Instagram, no TikTok, só você colocar @Janderson Nascimento. A gente está por aqui para poder estar te ajudando, compartilhando a palavra de Deus também. E é claro que nesse momento eu quero orar por você, pedindo direção de Deus sobre a sua vida através dessa aula. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. Vamos orar juntos, pedindo a direção de Deus sobre esse trabalho, para que o Senhor te use na EBD da sua igreja. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos, ó Pai, por essa palavra, pela firme decisão e propósito e convicção que o Daniel tem. Que o Senhor possa estar nos usando como instrumento nas tuas mãos, nos dê sabedoria à luz do teu evangelho e que o teu nome seja glorificado através dessa ministração junto com os teus alunos e filhos e filhas. Assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que podem te ajudar. Primeiro texto que eu quero indicar para vocês é aqui, ó, Ralph Klein, texto Israel no Exílio, da editora Paulus, um material extraordinário para te edificar em Jesus, para você entender um pouco mais sobre o exílio, né, da Babilônia. Você pode estar buscando também Daniel, versículo por versículo, do pastor Severino Pedro da Silva, da editora CPAD. Além do que, você pode estar adquirindo também a revista Ensinador Cristão. Essa revista é extraordinária, tem comentários para a classe dos jovens aqui. E nessa revista, na página 30, tem um artigo meu que vai te ajudar a ter uma dinâmica muito legal aí na classe dos jovens. Quero indicar para você também a revista O Pereira Aprovado. Você encontra todo esse material e o livro de apoio
no site da editora CPAD. É claro que eu te aguardo por aqui na próxima semana, próxima terça-feira, onde nós vamos abordar sobre a lição 5. Na lição 5 nós vamos aprender sobre a revelação de um Deus que confronta o secularismo. Um beijo no teu coração e até a próxima terça-feira, se Deus assim quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.